Olá, meu irmão, minha irmã. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez. Obrigado por estar conosco neste canal, neste horário. Vamos partilhar as coisas boas, as coisas belas da nossa fé, a partir do texto bíblico que nós usamos em cada domingo na nossa liturgia. Vamos meditando o mistério de Deus, vamos aprofundando a nossa fé. É isso que nós queremos fazer em cada programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos então conhecer, mergulhar, meditar a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, no texto que nós vamos rezar na igreja, na liturgia, na missa, na celebração da palavra deste domingo. Domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Se você tem então por perto a sua Bíblia, pode tomá-la. Vamos partilhar o texto de Mateus. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. São os últimos versículos deste primeiro evangelho da nossa Bíblia. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, estamos então nestes derradeiros versículos do Evangelho de Mateus, o Evangelho escrito para, sobretudo, responder à fé dos judeus que se convertiam ao cristianismo. Mateus cita muitas vezes o Antigo Testamento, porque ele sabe a quem está escrevendo o Evangelho e vai exatamente ajudar esses seus irmãos a fazerem o passo que os faz ver em Jesus aquele que realiza, concretiza as promessas do primeiro testamento. Mateus, então, sabe que a sua comunidade conhece a lei, os profetas, o Antigo Testamento, e por isso cita muitas vezes. Fácil perceber isto em cada capítulo deste Evangelho. E percebemos então que agora, ao final, Jesus abre a perspectiva do anúncio e do Evangelho de salvação. Não é mais um Evangelho destinado tão somente aos judeus que forem capazes de se converter, mas a todos. A perspectiva, o mandato missionário que o Senhor Jesus dá aos seus 11 discípulos aqui no final do Evangelho de Mateus, os envia a todos os povos. Fazei discípulos todos os povos da terra. Por isso é importante que nós entendamos isto, o que seja exatamente isto. O ide, fazei discípulos todos os povos da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Significa, portanto, meu irmão, minha irmã, que o anúncio que fazemos da nossa fé, o anúncio que fazemos do Evangelho de Jesus, é o anúncio que nos põe dentro de um mistério. O mistério da Santíssima Trindade, que é ao mesmo tempo a fonte de todos os mistérios e também a fonte do nosso mistério humano, mas também é o destino de tudo e de todos. Por isso, a fé
não é senão um caminho de mergulho neste mistério trinitário. Celebramos a solenidade da Santíssima Trindade neste domingo. Digamos que aqui estamos diante do mistério primeiro, do mistério fundamental. Não haveria encarnação, nem Páscoa, nem subida e volta de Jesus, se não houvesse Deus, se Deus não existisse. Celebrar, portanto, a solenidade da Santíssima Trindade é celebrar este ser divino que está na origem de tudo, de todos, que é a fonte e princípio de tudo quanto existe. Este é Deus, Deus que nós cremos que é Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério de um Deus uno e trino. E se existem, portanto, as manifestações, as revelações deste Deus que cria, que salva, que santifica, é então neste domingo que nós celebramos este mistério inicial, que é fonte e princípio de todos os outros mistérios da fé. Então, a fé é exatamente o mergulho da pessoa humana capaz de crer neste mistério. A partir da ótica, então, da fé, nós entendemos que nascemos deste Deus. Ele é a única origem de todas as coisas. Há uma paternidade que permanece. É esse Deus que é origem, fonte, Pai de todas as criaturas e de todo o existente. É aí que nós, de fato, percebemos que a fé nos põe. Diante deste mistério de paternidade, já que Deus é Pai e origem de toda a criatura humana e também a origem de tudo que existe e que Ele colocou a serviço e ao redor da vida humana, este Pai que cria no princípio e cria olhando e com a ação também ativa do seu verbo, do verbo divino, a partir do qual, e olhando para este verbo, o Pai cria na força do Espírito. Então percebemos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito, origem, salvação e santificação de todas as coisas, isso nós contemplamos lá no princípio, mas também contemplamos como a nossa meta e destino. O nosso caminho de fé é um caminho a partir do qual nós somos imersos nesse mistério, por isso o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e imersos nesse mistério, avançamos na direção de uma comunhão plena e perfeita com esta Trindade Santíssima. Por isso, o caminho da fé é esta compreensão. Nascemos deste mistério trinitário, caminhamos para contemplar, adorar plenamente este mistério ao final. E enquanto estamos nesse dinamismo do mergulhar pela via do batismo, que significa exatamente isto, mergulho. O batismo nos põe e nos mergulha dentro desse mistério, mistério que vai dando sentido à nossa vida cotidiana. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. De maneira que a nossa vida, na ótica da fé, é uma construção. Cada um na sua liberdade, na sua fé, na sua disposição de dar-se ou confiar-se a alguém, cada um vai construindo a sua vida no caminho da fidelidade e da obediência de tudo quanto o Senhor Jesus, o Filho, o Verbo, a Palavra, tudo quanto Ele nos revelou do Pai, do Espírito, dele mesmo e deste mistério que nós contemplamos como o mistério da Santíssima Trindade. E o mais importante, e isso é muito bom que saibamos disso, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor Jesus sobe, subindo nos dá o seu Espírito e por isso vai conosco.
O Espírito do Senhor Jesus, que também é do Pai, vai conosco. Nós não estamos sozinhos. Nesse caminho de mergulhar no mistério da Trindade, nós vamos fazendo esse percurso espiritual e humano acompanhados do Senhor Jesus. O Filho bom e perfeito, modelo de todo e qualquer discípulo, de todo e qualquer filho. Por isso é importante que não tiremos os olhos do Senhor Jesus. Batizados, somos chamados a tê-lo como a nossa medida, o nosso modelo. Queremos segui-lo, queremos ir com ele, queremos identificar-nos a ele, queremos chegar à estatura dele. E esse caminho, essa construção, nos levará certamente ao coração do mistério da Trindade. Convido você, meu irmão, minha irmã, na liturgia da missa, na liturgia da palavra, na meditação pessoal deste texto, neste final de semana, você possa de fato entender que a sua fé, que a levou ao batismo, colocou você dentro de um mistério. Mistério que é ao mesmo tempo origem da sua vida e de toda a vida e destino da sua vida e de toda a vida. Bebemos da fonte. Olá, meu nome é Sabrina e eu sou responsável pelos trabalhos das obras sociais em São Maria de Nazaré. Nós cuidamos de uma instituição acolhedora para adolescentes do sexo feminino, uma comunidade terapêutica para adolescentes do sexo masculino, o serviço de acolhimento em família acolhedora e também o lar dos idosos. Venho falar com você sobre a destinação de parte do seu imposto de renda para os fundos da infância e também o fundo do idoso. Através dessa destinação você pode ajudar, e muito, a manter os nossos trabalhos, a dar continuidade em tudo que a gente faz. Nós apresentamos projetos nos respectivos conselhos da criança, conselho do idoso, e com aprovação nós conseguimos pagar salários de funcionários, despesas, melhorias, fazer com que este nosso trabalho aconteça. Por isso eu te convido a fazer a destinação de parte do seu imposto de renda para estes fundos. Muito obrigada! No coração deste tempo, vamos fazer um percurso breve no nosso caminho litúrgico. No último domingo celebramos a solenidade de Pentecostes, o dom do Espírito Santo. Na segunda-feira, desde o ano de 2018, o Papa Francisco quis que fosse celebrada a memória obrigatória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, para recordar esta presença de discípula fiel, que é também imagem da Igreja. E vamos falar disso ainda neste bloco. Depois, a partir da terça-feira, entramos na segunda parte do tempo comum, do tempo verde. Nos encontramos agora na 8ª semana do tempo comum. Nesse domingo, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, aquele que é o mistério fundante, primeiro, originário, porque é a partir deste ser divino que nós contemplamos e cremos como um Deus uno e trino, é a partir daí então que ganha sentido e conteúdo todos os outros mistérios que já celebramos no calendário litúrgico da nossa fé católica. Portanto, nesta semana, nós nos voltamos mais uma vez para a Santíssima Virgem Maria. E quero que seja este o primeiro ponto deste nosso segundo bloco. No coração deste tempo, mais uma vez contemplamos Maria como Mãe da Igreja. Aquela que era uma memória facultativa no calendário celebrativo, tornou-se então uma memória obrigatória. Com isso, o Papa Francisco quer nos colocar diante dos olhos, e é isso que aquele belo texto da Congregação para o Culto Divino, lá em 2018, nos ofereceu para fundamentar esse desejo e essa determinação do Papa
acerca desta memória obrigatória, foi isso que aquele decreto nos fez entender, que e esta é a concepção do Papa, há 3 elementos importantes da nossa fé que nós não podemos esquecer. E o Papa elenca esses 3 elementos, esses 3 alvos da nossa fé: a cruz, a hóstia e a Virgem. Da nossa fé, há uma cruz, há um mistério de morte, de amor que ama até o fim. Há uma hóstia que mantém presente no meio do mundo, no meio da comunidade que crê, a presença do Senhor Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Há uma hóstia, portanto, que nos faz perceber que o Senhor continua conosco. Eis que estou conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ouvimos no primeiro bloco, são as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. Mas há também uma Virgem. Cruz, hóstia, Virgo. O Papa quer que nós não tiremos os olhos também dessa presença feminina e materna. O que o Papa quer quando propôs, logo na segunda-feira, após o tempo, o ciclo pascal, logo depois de Pentecostes, o que o Papa quer nos fazer perceber é que esta mulher esperou com fé o dom do Espírito e também recebeu este mesmo dom como os apóstolos receberam. Mas, para além disto, é importante perceber que esta mulher, Maria, mãe de Jesus, que ele quis também que fosse nossa, eis teu filho, eis tua mãe. Esta mulher que acompanhou Jesus, que esteve com ele aos pés da cruz, que o acompanhou até os seus momentos derradeiros, mesmo após a ressurreição, recebeu o dom que o seu filho, juntamente com o seu pai, enviaram ao mundo. Então essa mulher permanece como uma mulher que, com zelo de mãe, cuida da comunidade dos discípulos. Isso o Papa quer exatamente estimular que os sentimentos maternos, como os de Maria, os sentimentos maternos estejam presentes na igreja, nos pastores, nos religiosos e religiosas, nos fiéis leigos. A igreja não pode esquecer que é mãe. E uma mãe que acolhe, que cuida, que instrui, que corrige, que salva. Colocar essa memória como uma memória obrigatória é exatamente para alimentar em toda a comunidade cristã este senso de maternidade, de cuidado, de zelo. Para além disso, meu irmão, minha irmã, é importante também não perdermos de vista que Maria, mãe da igreja, é também modelo de todo discípulo, de toda discípula. Aqui não se trata simplesmente de ter uma bondosa e delicada intercessora, mas se trata, sobretudo, de ter um exemplo de discípulo. O Papa Paulo VI, falando de Maria, num belo texto sobre o culto a Maria, falava de Maria como a discípula mais perfeita e fiel. Olhando para ela, não só podemos invocá-la como bondosa e eficaz intercessora, mas também, olhando para ela, queremos aprender um jeito de seguir, de ser fiel, de ir até o fim, de acompanhar até a cruz, até o túmulo vazio, até o dom perfeito daquilo que Deus quis dar à humanidade, e Maria foi também testemunha e receptora deste dom. Por isso, ela é modelo também para nós. Nesta segunda-feira, então, nós celebramos esta memória importante que em cada comunidade cristã, em cada Eucaristia, em cada celebração, pôde de novo colocar no foco o lugar de Maria e da sua maternidade espiritual, como também o modelo que esta mulher, esta mãe, oferece para a igreja toda e para cada discípulo e discípula. Mas também, no coração deste tempo e nesta próxima semana, vamos celebrar outro mistério bonito, importante e fecundo da nossa fé. Vamos celebrar a solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
a solenidade de Corpus Christi. Mais uma vez, neste ano, a viveremos ainda de modo restrito. Melhor do que o ano passado, quando celebramos sem nenhuma presença da nossa gente nas comunidades e nas igrejas. Neste ano teremos sim uma certa presença conforme a possibilidade permitida em cada município. Mas o mais importante é que nós também não deixemos de perceber, meu irmão, minha irmã, com toda a dureza, com toda a angústia, a tristeza do coração que nós sentimos quando não podemos participar da Eucaristia como nós desejaríamos, mas a verdade é que a pandemia nos levou ao essencial. O que podemos fazer nesse tempo senão celebrar a Eucaristia? Com uma pessoa, com duas, com poucas ou com mais pessoas, mas foi a única coisa que de fato pudemos fazer e mantivemos. Como quem voltou ao centro, ao foco. A pandemia nos levou ao centro da nossa fé. O centro da nossa fé é exatamente este mistério. O mistério eucarístico que celebra a presença do Senhor Jesus conosco, no meio de nós, como aquele que nos alimenta e nos impulsiona no caminho. Mesmo que muitos não tenham podido celebrar como quereriam e quanto quereriam a Eucaristia ao longo da sua semana, e às vezes nem mesmo no domingo, dia do Senhor, a verdade é, essa Eucaristia foi celebrada todos os dias. E por isso alimentou não só aquele que comungou dela, mas alimentou a igreja inteira, já que somos um corpo. Mas, para além dessas discussões, o mais importante é percebermos que é aí, neste mistério, que nós vamos de novo celebrar e mostrar, é nesse mistério que está a beleza de uma presença continuada do Senhor Jesus no meio de nós. A solenidade de Corpus Christi não é a instituição da Eucaristia. O dia da instituição é a Quinta-feira Santa, que já celebramos, mas aqui, a solenidade de Corpus Christi, que tem a sua origem no século XIII, e pouco a pouco vai avançando da Bélgica, que é o ponto original desta solenidade, até atingir toda a igreja, o que se queria era exatamente dar visibilidade, publicidade a este mistério, mistério de uma presença real, verdadeira, fecunda do Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, no seu corpo e sangue, que nós comungamos sempre que ali, celebrando esse mistério, tomamos parte também naquela refeição bendita. No coração deste tempo, nós então celebramos esta bonita festa. Não sei como ela será aí na sua comunidade, mas se você puder, inscreva-se, participe da celebração eucarística. Se você não puder, participe, assista aí à distância, mas esteja presente nesse dia bendito em que celebramos a presença do Senhor. Pode ser que o Santíssimo Sacramento passe aí pelas ruas do seu bairro, da sua comunidade, da sua paróquia. Tente contemplar este mistério como quem vê o Senhor Jesus passando pelas nossas ruas. O mais importante é nós nos lembrarmos de que não estamos sozinhos. Ele está conosco até o último dia. E é aí, com a consoladora presença do Senhor Jesus, que nós vamos avançando até que chegue o dia que seremos mergulhados no mistério da Trindade, no coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.
na tradição da igreja. Quero partilhar nesse último bloco com você, meu irmão, um belo texto litúrgico, a sequência da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor Jesus. A sequência da solenidade que celebramos neste domingo. É um belo e longo texto. Partilho com você fragmentos deste belo texto, desta peça litúrgica composta por Santo Tomás de Aquino. Terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia, com teus hinos, tua voz. Tanto ouses, em louvá-lo, não repouses, sempre excede o teu louvor. Hoje a igreja te convida ao pão vivo que dá vida, vem com ela celebrar. Este pão, que o mundo o creia, por Jesus na Santa Ceia, foi entregue aos que escolheu. Nosso júbilo cantemos, nosso amor manifestemos, pois transborda o coração. Quão solene a festa o dia, que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. Novo Rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa dos judeus. Era sombra o antigo povo, o que é velho cede ao novo, foge a noite, chega a luz. O que o Cristo fez na ceia, manda a igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. Seu preceito conhecemos, pão e vinho consagremos para nossa salvação. Faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo, deve-o crer todo cristão. Se não vês nem compreendes, gosto e vista tu transcendes, elevado pela fé. Pão e vinho, eis o que vemos, mas ao Cristo é que nós temos em tão ínfimos sinais. Alimento verdadeiro, permanece o Cristo inteiro, quer no vinho, quer no pão. É por todos recebido, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá. 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele, multiplica-se o Senhor. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso, vida e morte traz em si. Pensa bem, igual comida, se ao que é bom enche de vida, traz a morte para o mal. Na tradição da igreja. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.